Bom, vamos então aqui ao conto número 28 do livro de contos Ânsia Eterna, da Júlia Lopes de Almeida. O conto se chama O Último Discurso, é dedicado ao Coelho Neto, é narrado em terceira pessoa e vai nos apresentar um personagem, um advogado chamado Dr. Paula Guedes. Reparem, Dr. Paula Guedes, muito velhinho, os lábios murchos sob o musgo branco do bigode queimado, as pálpebras descaídas, mal ouviu a neta dizer-lhe que havia ali um ofício dirigido a ele. Sentiu logo um calorzinho entrar-lhe na alma fria. Ainda não tinham esquecido ele. E aí esse Paula Guedes, esse doutor Paula Guedes, já pede, né, os óculos, está todo feliz porque recebeu essa carta, né? E ele diz, é do Instituto. E apalpava o papel ali, basicamente, né, apaixonado por aquilo ali. E aí a neta fica ali vendo, né, as atitudes do avô. E o avô, o doutor Paula Guedes, mesmo doente, mesmo velhinho, os olhinhos dele ali, né, se levantam, ele fica entusiasmado. O que ele diz? É do Instituto, ainda não me esqueceram, sempre faço alguma falta. E aí reparem, o doutor Paula Guedes, que tomara na véspera os sacramentos como bom católico apostólico romano, todo purificado pela absolvição, rompendo a inércia dos seus 83 anos e daquela doença que o fazia tiritar de frio em pleno fevereiro. Então aqui é importante a gente saber, né? O Dr. Paula Guedes tá velhinho, 83 anos, doente, já pediu inclusive, né, os sacramentos, a absolvição, porque pode morrer a qualquer momento, essa é a verdade. Mas o que faz ele ficar feliz a partir de agora? Ele recebeu uma carta, um ofício lá do Instituto. E esse Instituto vai pedir o que para ele? É isso aí que a gente vai ver a partir de agora, né? Então, ele que só estava basicamente esperando a morte, agora ele fica feliz. E aí ele já pede para abrirem a janela, ele está ali na Tijuca. Estes nevoeiros de verão prognosticam dias formosos, disse o doutor com um sorriso, desdobrando o ofício. Reparem que ele mal abriu a carta, mas ele já começa a ver nevoeiro ali e dizer, olha, isso é positivo, tá rindo, mesmo ele com 83 anos, já pedindo sacramentos, já doente. Era um convite. Pediam a ele, Dr. Paula Guedes, né, que fosse ele o orador na grande solenidade que o Instituto realizaria daí a um mês, em homenagem ao tricentenário de Anchieta. Ou seja, o Instituto, centro das grandes capacidades do país, dos nomes mais respeitados e queridos do Império e da República, aquele ninho de inteligências perfeitamente dirigidas de ministros, conselheiros, marechais, historiadores e grandes homens de letras, precisava dele, do Dr. Paula Guedes, do apoio da sua voz para ele ser orador. E aí vocês imaginem a felicidade que fica esse Dr. Paula Guedes, porque para ele isso é maravilhoso. Logo agora que está ali, né, às portas da morte, se sentindo basicamente não útil para mais nada, e agora vem esse pedido aí, tá? O que ele fez? Mandou chamar a família inteira, comunicou-lhe o sucesso com ar rejuvenescido, contente. Ele faria por aceder o convite, ou seja, ele vai aceitar. Opuseram-se todos. Claro, né? Ninguém ali, nenhum membro da família quer que ele, enfim, volte a escrever o discurso, seja orador, saia, porque sabem, né? Receiam da vida dele ali, tá? Porque todo mundo diz, lembra o que o médico disse, não é para sair, não é para sair, não é para sair. Mas o Paulo Guedes não está nem aí. Falassem por ali, ele já nada ouvia, de tão feliz que ele está, né? Ou seja, ele está cego, rale-se a doença, ele está feliz, entusiasmado, porque ele sente que ele ainda tem alguma utilidade, né? Precisam dele agora. O espírito do velho Dr. Guedes lá se remontou a 1553, sorrindo ao vulto pálido e severo do velho Anchieta. E aí ele já começa a pensar no discurso, um discurso pomposo, deveria ser uma peça substanciosa, por vezes anedótica, mas sempre elevada. E o Dr. Paula Guedes, de 83 anos, está feliz, jovem. O Instituto não se esquecera dele. Trouxeram-lhe ali, afinal, o papel e o lápis, e pouco a pouco foi-se ao leito, né, juncando de livros, arquivos, glossários, volumes de história, ou seja, está dedicado a isso aí, ao discurso que ele vai fazer, já que ele vai ser orador, está pesquisando a fundo, só que, claro, lembrando, a família está totalmente contra aquilo, descontente, é contra isso aí. E o milagre se fez. O velhinho parecia ter adiado a morte e levantou-se 8 dias antes da grande solenidade, ou seja, 8 dias antes, né,
da cerimônia da qual ele vai ser o orador, ele já se levantou, e aí manda preparar o terno, as uvas, a gravata, toda a roupa dele. O velho Dr. Guedes rejuvenescia. Ou seja, né, esse convite para esse orador é quase como se fosse um remédio da juventude para ele. Dias antes da cerimônia, quis ensaiar-se e experimentar o seu fato, ou seja, o terno ali, né, para ver se está tudo ok. Para que o ensaio fosse completo, abriu-se o salão da frente, acenderam-se todas as arandelas e os filhos e os netos sentaram-se disseminados, como se com a dispersão parecesse aumentado o auditório. Ou seja, ele quer treinar, ele quer ensaiar ali, e aí o discurso dele tem tipo 26 tiras de papel, é um discurso longo, e as filhas choravam, constrangidas, muito caladas, engolindo as lágrimas. Todo mundo ali é contra, né? Quase no fim do discurso, o que vai acontecer? Era um dos seus melhores períodos, das melhores frases, em que ideias e palavras desabavam com fragor de catadupa. Ao esboçar um gesto, o Dr. Paulo Guedes estacou, abriu os dedos e deixou voar para o chão as tiras do seu discurso. Acudiram todos. Ou seja, antes do final do discurso, o que ele faz? Ele cai e morre. Ou seja, ele morre no ensaio. E aí colocam, né, ele na cama e tudo mais, mas ele está morto. Então a mais calma das filhas reuniu as tiras esparsas do último discurso do pai, dobrou-as e meteu-as carinhosamente no bolso da casaca, tal e qual como se ele, Paula Guedes, em vez de ir para o cemitério, tivesse de ir para o instituto. Ou seja, apesar de ser um conto triste, de final triste aqui, o Dr. Paula Guedes, de certo modo, né, ele morre feliz. Ele morre ensaiando aquilo que ele gostava de fazer, né? Aquilo ele se sentia ainda útil à sociedade aqui, principalmente uma sociedade que deixa bem claro, né? De intelectuais ali, precisavam dele do discurso. Então, de certo modo, é trágico, mas uma morte feliz para ele.